Olá, adoradores! Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Mas antes de irmos ao tema de hoje, não se esqueçam de já deixarem o seu like, compartilharem o vídeo, comentem e se inscrevam em nosso canal, ativando as notificações e façam parte da nossa grande família de adoradores. Que Deus os abençoe. Andressa Urach é uma subcelebridade brasileira que ficou conhecida pelo seu passado conturbado e a sua participação no reality show A Fazenda, da TV Record. Entre a Bárbara e a Denise, quem você gostaria que ficasse na Fazenda e por quê? Olha, Brito, sinceramente, por mim poderia sair as duas, né? Porém, após o concurso que lhe destacou em 2012 e após se envolver em diversas polêmicas com 2 anos de muita exposição midiática, nesse interim, a modelo também fazia uma busca obsessiva para atingir a perfeição de sua imagem, chegando a ultrapassar todos os limites, quando colocou no próprio corpo um gel químico que tem em sua composição 98% de água e 2% de poliamida, mais popularmente conhecido como hidrogel. Entretanto, no ano de 2014, Urach pagou um alto preço por sua vaidade extrema, ao sofrer sérias complicações por causa do hidrogel que havia aplicado nas coxas, resultando numa infecção generalizada. Tempos depois dela ter ficado internada em estado gravíssimo, a ex-fazenda ficou entre a vida e a morte. Porém, conseguiu sobreviver milagrosamente. Após esse grave incidente, Andressa afirma que passou por uma grande transformação em sua vida, ao deixar suas vaidades de lado e converteu-se ao cristianismo, tornando-se membro da Igreja Universal do Reino de Deus. Já no ano de 2015, ela lançou a sua primeira biografia, Morri para Viver, onde revelou detalhes sórdidos sobre o seu passado e a sua experiência de quase morte até o dia da sua conversão. Aos olhos de quem me acompanhava na rede social, eu parecia uma pessoa muito feliz. As fotos, as viagens. As pessoas desejavam ter na sua vida, exatamente, né? Aquele corpo perfeito, né? Como eu exibia uma felicidade que era uma mentira. Mas assim, era o fundo do poço já. Eu já estava caminhando para a morte. E aí eu lembro que eu vi uma luz mais brilhante, assim, que eu sei que era Deus. E eu pedi perdão porque Ele me fez ver toda a minha vida, sabe? Eu mesmo vi a minha vida e eu sabia que eu não era digna do céu. Eu julguei a minha vida, sabe, bispo? E aí eu sabia que eu estava condenada ao inferno. A minha consciência falava isso, que eu não era digna de estar ali. Que já tinha acabado e eu ia pro inferno. E aí eu lembro que eu lembrei do meu filho, sabe? Porque isso era o que eu mais me arrependia. Porque eu não queria que meu filho sofresse como eu sofri. E eu fiz pior. Eu fui uma vergonha para minha família. Uma vergonha para minha mãe, para todos, sabe? Principalmente para o meu filho. Se eu morresse ali, que mãe que ele teria? E aí eu disse, Deus, me dá uma segunda chance, deixa eu cuidar do meu filho. E aí eu lembro assim que eu senti o perdão de Deus dentro de mim e eu voltei, bispo. Aí eu encaixei e respirei. Aí quando eu respirei, assim eu disse, vai, voltei. Deus atendeu o seu clamor. Atendeu o meu clamor, bispo. Ele teve misericórdia de mim. Contudo, no ano de 2020, Andressa começou a demonstrar que ainda era uma figura controversa, pois após ter alguns conflitos internos na igreja, Urach deixou a Universal no ano de 2021. Posteriormente, a modelo entrou com um processo contra a instituição religiosa, alegando que a igreja de Bispo Macedo havia lhe tomado mais de 2 milhões de reais em bens, quando na verdade foi a mesma que havia doado tudo o que tinha como oferta.
Após inúmeros desentendimentos com a Yurt, Andressa voltou para a vida de antes e durante este período obscuro, ela conheceu Tiago Lopes, um oficial de justiça, com quem se casou logo depois. Andressa já tinha um filho mais velho chamado Arthur, fruto do seu primeiro casamento. Porém, meses após se casar com Tiago, ela ficou grávida do filho Leon, fruto do seu segundo casamento. Porém, a união matrimonial não durou muito tempo, como já era previsto, e depois de muitas idas e vindas, ela retornou à igreja e tempos depois se afastou novamente. Nessa época, Andressa Urach também perdeu seu processo contra a Universal. Andressa Urach perdeu aí uma ação, é a maior derrota dela para a Igreja Universal. Ela estava pedindo uma pensão de 12 mil por mês e ela também agora vai ter, como ela perdeu, ela vai ter que pagar 14 mil reais. Eu não lembro o nome como é isso, ela tem que pagar para os advogados da Universal, porque ela processou, perdeu, recorreu, perdeu de novo. E decidiu agir irresponsavelmente, voltando à vida de antes, não demonstrando nenhum arrependimento. Todavia é importante lembrarmos que a missionária Dani já havia entregue um recado de Deus para a modelo, advertindo sobre o fim trágico caso ela voltasse a se afastar dos caminhos de Cristo. E decidi orar pela Andressa Urach porque eu senti pena dela. E quando eu fui orar por ela, eu tive a primeira visão. E quando eu tive essa visão foi em novembro de 2020, ou seja, há 3 anos atrás. E nessa visão, eu vi simplesmente a Andressa Urach desviada e ela estava voltando de uma balada junto com o filho e mais um homem. Parecia que eles estavam bêbados dentro do carro, voltando de madrugada, e nisso acontecia um acidente e a Andressa Urach morria ali bêbada e desviada. Quando eu tive essa visão, a Andressa Urach ainda não tinha se assumido desviada nas redes sociais e eu fiquei sem entender. A primeira coisa que eu fiz foi mandar mensagem para a Andressa Urach no privado. Porém, devido a Andressa Urach ter muitos seguidores já no tempo, ela não via a minha mensagem e aí o Espírito Santo ficou me incomodando. Vá e avise a Andressa Urach do perigo que ela está correndo. E aí eu decidi gravar um vídeo no Stories do meu Instagram e fiz o alerta para a Andressa Urach. Pedi para os meus seguidores marcarem o nome dela. Através disso, ela visualizou o aviso de Deus, porém, ela ignorou. O Instagram dela apareceu que ela tinha visto o story, porém, ela ignorou e não falou nada. Ou seja, Andressa Urach não é inocente diante de Deus. Ela não é coitadinha. A Andressa Urach escolheu voltar para o mundo e tudo o que ela faz, ela tem consciência de que é pecado. E isso é apostasia. Mas as polêmicas não pararam por aí, e após Andressa ignorar o aviso, a mesma chegou a falar em sua página porque ela retornou à luxúria, ao invés de trabalhar num emprego honesto. Entretanto, a resposta insana da modelo acabou chocando os internautas. Confira no vídeo. Além de ser um trabalho, é algo que eu gosto muito, 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 muito. E isso não quer dizer que eu não ame Jesus. Eu continuo amando Jesus, continuo acreditando em Jesus. E a minha salvação, ela é individual. Então, eu tenho paz, eu tenho certeza da minha salvação acreditando em Jesus e vivendo a que eu vivo. Eu acho que Jesus, sim, vai me perdoar, vai me buscar quando a morte chegar. Acho não, eu tenho certeza disso. Porque é pela graça que Ele vai me salvar. Eu não preciso ser merecedora, porque sou pecadora. Me reconheço como tal. E Ele conhece meu coração. Então eu continuo amando Ele, falo de Jesus sempre, até às vezes com as pessoas que estão ali no meu trabalho eu falo, porque eu amo Ele, amo demais. Fazer o quê? Após ouvirmos pela própria Andressa que ela gosta disso, nós podemos elaborar alguns questionamentos acerca do que a modelo disse. Se ela ama a promiscuidade, como é possível amar a Jesus ao mesmo tempo e ser salvo pela graça, levando uma vida toda errada?
Primeiramente, é importante ressaltarmos que através das decisões que ela tomou para a sua própria vida, fica bem claro que o Senhor que ela tanto ama, na verdade, se chama Mamon, que na transliteração do aramaico significa dinheiro ou riqueza. No livro de Mateus, capítulo 6, versículo 27, diz que ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Ou seja, Jesus advertiu que não podemos amar o dinheiro acima de tudo, pois estaremos fazendo dele um ídolo que tomará o lugar de Deus em nossas vidas. Em outros versículos, Mamon é personificado como um senhor do dinheiro e das riquezas, criado pela própria ganância do ser humano. E fica nítido através da vida de Andressa que, na verdade, ela nunca teve um encontro real com Deus, pois se isso tivesse acontecido, ela jamais teria uma busca desenfreada por dinheiro acima de Deus, se entregando à ganância e à luxúria. E por falar em luxúria, Jesus Cristo também condena os que vivem em prol dos desejos da carne, deixando bem claro que ele não reconhecerá aqueles que não se arrependerem e estiverem em pecado no dia do juízo final. Então ele dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Mateus capítulo 25, versículo 41. Embora a Bíblia encoraje as pessoas a viverem virtuosamente e a resistirem às tentações da carne, buscando uma vida de pureza e santidade na presença de Deus, há muitas pessoas que deturparam as Escrituras, a ponto de criar uma nova teologia chamada hipergraça. Mas será mesmo que isso é bastante para sermos salvos? A graça de Deus é um presente divino concedido a nós não por merecimento, mas devido ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, nos provando a sua infinita misericórdia e o amor incondicional do Criador, quando entregou o seu único Filho para salvar a humanidade. Apesar de ser um presente gratuito que não merecemos, a graça de Deus não garante a salvação para aqueles que permanecerem no erro e não se arrependerem dos seus pecados, pois Jesus nos advertiu no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 23 ao 25. Se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas quem perder a sua vida por amor a mim, este será salvo. Pois que aproveita um homem ganhar o mundo inteiro, se ele perder a sua alma? Todavia, Andressa Urach não foi alertada apenas uma única vez, pois recentemente Deus usou a vida do pastor Flávio Amaral, que tem um tremendo testemunho de libertação, para alertar a modelo que no céu não terá lugar para meretrizes, mas subirá a noiva lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Veja a seguir o forte recado do pastor. Todos os seus vídeos, sua reclamação sempre foi a mesma: dinheiro, dinheiro. Se você perdoou, você tem que abrir mão do dinheiro. Com carro ou sem carro, com beleza ou sem beleza, você tem que servir Jesus com a sua vida. Na presença de Deus, a gente já tem tudo. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o nosso pastor. De nada nós sentiremos falta, Ele supre todas as nossas necessidades. Deus supre as nossas necessidades, dando paz, dando alegria, dando refrigério. Não adianta, Andressa, ter dinheiro, ter fama, ter milhares de seguidores nas redes sociais, se você não tem a verdadeira paz. Graça de Deus é simplesmente favor imerecido para você entrar no céu. Mas o céu é tomado por esforço, por atitude, pela fé. Jesus disse: faça conforme a sua fé.
A graça de Deus é só para você ser salvo. Não é para você fazer o que quer. A graça de Jesus é dizendo: eu te dou uma oportunidade de salvar-se-á, mas largue o pecado, porque no céu não entra pecadores. Deus não perdoa pecadores. Deus perdoa pecadores arrependidos. Enfim, adoradores, os avisos de Deus já foram dados. E apesar do triste desfecho de Andressa Urach, vale lembrar que a mesma tem o livre-arbítrio para seguir o caminho que quiser. Mas um dia a colheita será obrigatória, como a Bíblia descreve no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7. E por fim fica um alerta do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12 ao 13. Portanto, se pensam que estão de pé, cuidem para que não caiam. As tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir.